Olá, como vai você? Eu espero que esteja tudo bem. O meu nome é Marcelo Ogawa, sou reflexoterapeuta desde 1997 e também fundador da Ogawa Reflexoterapia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso vídeo Reflexoterapia Podal, o poder em suas mãos para a cura. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é a reflexologia, a reflexoterapia, o método Ogawa de reflexoterapia e vou dar algumas dicas para que você mesma possa fazer isso em casa ou aplicar em alguém que você gosta. Pois bem, e o que é a reflexologia? É o estudo das terminações nervosas que são concentradas principalmente nas nossas mãos e nos nossos pés. O que acontece? A gente faz um estímulo nervoso, a gente gera um pulso elétrico, passa pela parte que a gente está estimulando o nosso corpo. Por exemplo, a gente pega o ponto do ombro, então esse estímulo passa pelo ombro, chega até o sistema nervoso central e o cérebro entende e volta com um comando de recuperação. E a reflexoterapia? A reflexoterapia nada mais é que a aplicação do estudo da reflexologia. É legal dizer que pode ser aplicada em bebês, em crianças, em adolescentes, adultos, ou seja, não tem idade. Vale dizer também que a reflexoterapia é recomendada pela OMS e também foi adotada no SUS desde 1997. E seus ótimos resultados, têm comprovação científica. Então a gente pega vários periódicos da comunidade médico-científica para a gente ver os resultados positivos. Eu vou dar um exemplo. Tem um estudo realizado em Teherã em 2016 com 90 pacientes de cirurgia abdominal no pós-operatório, que eles separaram em dois grupos. Os grupos que eram submetidos à reflexoterapia e os que só tomavam medicamentos. O grupo que foi submetido a esse tratamento da reflexo, o nível de dor deles caiu 40% com relação ao grupo que só tomava o medicamento recomendado. E o que é o método Ogawa de reflexoterapia? Basicamente, consiste em pressão distinta de acordo com o tipo de pele do paciente e os sintomas que ele apresenta. Também faz com que o óxido nítrico, que é um gás presente na nossa circulação, ele começa a agir. E como é que ele funciona? Ele tem duas grandes propriedades muito interessantes. Primeiro, ele é vasodilatador. Sendo vasodilatador, o seu sangue circula melhor, oxigena melhor e o seu corpo responde melhor. E ele também é analgésico. Sendo analgésico, o nível de dor vai caindo, né? O mais interessante essa terapia praticamente não provoca dor alguma. Ou seja, quando você está recebendo e quando qualquer pessoa está recebendo, muitas vezes o relaxamento é tão grande que a pessoa chega a dormir profundamente durante a sessão. E nesse tempo de pandemia, isso é muito importante, porque acaba trabalhando com o nosso emocional, deixando a gente muito mais calmo. E o que você precisa para fazer a reflexoterapia? Se você for fazer em você precisa, primeiro, um creme hidratante, que seja um creme que você consiga deslizar muito bem com os dedos, e também uma cadeira para você sentar numa posição confortável, pode ser um sofá, enfim, e você consiga dobrar uma perna em cima da outra. Se for em uma outra pessoa, você vai precisar que ela fique deitada num sofá, numa cama, e aí você fica nos pés dela para poder aplicar reflexo. E se você for aplicar em outra pessoa, o que você precisa? Além do creme, você também precisa que a pessoa fique deitada num sofá ou numa cama, você fica na frente da pessoa e você começa a trabalhar. E mais legal ainda, que tal a gente começar a ver isso, como é que funciona agora? Agora vem a parte mais legal, mais interessante. Eu tô com a Tati aqui do meu lado. Tudo bem com você, Tati? Tudo bem. Então agora a gente vai começar a demonstrar para você também aprender como é que faz. O mais importante sempre, quando você vai começar qualquer coisa, é fazer a asepsia, né? Isso daí é evidente para a gente começar depois a passar o creme e começar a fazer a reflexo, tá? Então a gente faz a asepsia nos dois pés. Em casa você, claro, pode usar álcool, enfim, água, o que você achar melhor. E aí a gente vai começar primeiro, a gente vai fazer uma massagem simples pro creme ir penetrando, tá? Então eu vou passar nos dois pés, porque aí o outro também já vai hidratando.
E aí eu vou pegando e vou mostrar cada zona de cada região do pé. E é um momento que você tem que ficar relaxado, é um momento suave, né? É legal você ter uma musiquinha de fundo, um ambiente mais tranquilo. Isso super ajuda a gente fazer esse processo. Então, como é que isso tudo funciona? A primeira região, na verdade, é a região da cabeça e do pescoço. Então, as pontinhas são as partes correspondentes ao cérebro. Aqui tem algumas glândulas. Aqui, nessa basezinha aqui, é a parte do pescoço e da garganta. Aqui também, né? Todas essas bases aqui. Então, essa base toda aqui é a parte da garganta. Essa região toda é a região do pescoço, do ombro, perdão, a região do ombro e do braço. Essa região aqui é a região do trapézio, do músculo trapézio. Essa região que a gente está fazendo são os brônquios, né? Aqui estão os pulmões, aqui tem o coração e aqui o diafragma. Eu vou explicar mais ou menos, novamente, como é que funciona a reflexo, como é que ela age no nosso organismo. Então, por exemplo, eu vou começar a fazer uma pressão. A pressão sempre, se você for fazer em outra pessoa, tem que ver se não está muito forte para não machucar a pessoa. O ideal é que seja tranquila. Mas você consegue perceber uns crequezinhos. Você está sentindo, Tati? Tô sentindo, tem uns nódulos. Exatamente, chama nódulo, né? E como é que isso na prática funciona? Eu tinha explicado que aqui eu estou gerando um pulso elétrico, eu estou gerando um pulso nervoso. Aqui é exatamente a região do ombro e do braço da Tati. Então, a terminação nervosa lá do ombro dela chega aqui, eu dou esse estímulo, o estímulo faz com que passe o sinal elétrico até o ombro, vá até o sistema nervoso, pode ser o central ou periférico, de acordo com a parte do corpo da pessoa, e aí ele volta com esse comando de recuperação. Então, a gente vai fazendo movimentos giratórios, e aí 5, 10, 15 vezes, até que você começa a perceber que o estalinho, o nódulo, ele vai diminuindo. O que acontece quando a gente faz a reflexologia na pessoa? A gente começa a ativar a produção do óxido nítrico. Ele é um gás que está presente no nosso organismo, no nosso sistema circulatório, e ele tem várias propriedades. As duas principais é que ele é vasodilatador. Sendo vasodilatador, ele começa a fazer com que o seu sangue circule melhor, né? Fica mais oxigenado, e também o seu corpo começa a responder melhor. E o outro, não sei se vocês estão lembrados, é que ele também é analgésico. Sendo analgésico, o nível de dor começa a diminuir, né? Então eu estou pegando agora essa região aqui, que é o trapézio, a região aqui do músculo trapézio, que também tem os nódulos. Você está sentindo, Tati? Tô. Eu também estou sentindo aqui, né? E tem assim uma legião de cracks, na verdade, né? Quando eu desfaço esse crack, que seria o nódulo, na verdade, ele é formado por toxinas cristalizadas. O que acontece? Eu vou quebrando essas toxinas e elas têm que sair de alguma forma. Vai sair pelo xixi, não tem outra palavra para falar, né? Então, depois da sessão do paciente, às vezes no meio da sessão, a gente tem que parar para a pessoa ir até o banheiro e voltar, porque isso acaba sendo um detox, né? Agora é tão famoso todo mundo falar em detox, e na verdade isso já é milenar. É um processo que não pode ser dolorido, tá? Existe uma máxima que qualquer terapia, ou algumas delas, tem que sentir dor para a pessoa falar, tá dando resultado. Isso daí varia muito de cada escola de aprendizado, tá? No meu caso, como eu estou há quase 24 anos atendendo com a Reflexo, eu faço a Reflexo, a pessoa tem os benefícios e muitas vezes ela acaba dormindo, né? É claro que agora, como eu estou conversando, ela não está dormindo, mas às vezes acontece da pessoa também estar dormindo.
Então aqui, nessa região, também tem a parte do coração e também tem os brônquios e os pulmões, né? Logo abaixo, a gente consegue ver essa linha aqui, que é a linha do diafragma. Praticamente, o que tem num pé, tem outro. Eu vou mostrar onde que estão as diferenças de cada um deles, tá? Então, essa parte aqui que a gente está trabalhando, vem aqui, é um ponto que a gente chama de plexo solar, que na verdade é o ponto da dor. Depois eu vou falar para cada um dos sintomas, dos principais, por exemplo, que a gente está tendo, ansiedade, estresse, lombar, tudo isso daí depois eu vou falar mais tarde, né, que a gente está tendo muito caso na pandemia, e é importante que a gente consiga fazer um apanhado de como a gente pode fazer um tratamento emergencial. Como é que você, na sua casa, consegue baixar todos esses níveis, tá? Depois, a gente tem essa região aqui, que compreende todo o sistema digestivo, né? Como é que você está no sistema digestivo, Tati? Tô bem. Tá bem? Tô bem. Então aqui provavelmente a gente vai achar pouco nódulo. O que é legal? Não tem adivinhação, magia, enfim. O pé, ele conta para mim e conta para o paciente as partes que não estão bem. Porque eu sinto quando eu passo a mão no nódulo e a pessoa sente esse nódulo. Então isso é muito interessante. Outra coisa da reflexo que é muito interessante, por exemplo, às vezes eu estou trabalhando no ombro da Tati e ele reflete lá no ombro, né? Então, por quê? Porque é o mesmo, a mesma terminação nervosa, é o mesmo feixe de nervos. É como se fosse uma corda de violão. Eu toco e ele vai vibrando. No caso do violão sai o som. No caso da reflexo, o corpo começa a entender que ele precisa se curar. Então isso é uma coisa muito legal. O que é o mais interessante disso tudo? É natural, né? Não, teoricamente não tem efeito colateral e a pessoa pode, ela mesma, pelo menos, fazer o basicão, que é isso que a gente está demonstrando aqui, né? Então, no sistema digestivo, o que a gente tem aqui? Do lado de cá, a gente tem o fígado, o estômago, aqui a gente tem um pedaço do pâncreas, nessa região, aí tem os intestinos. Então, basicamente, é isso daqui que a gente está enxergando, daqui até aqui. Com essa introdução, a gente está encerrando esse vídeo. Eu agradeço a você que está nos assistindo, ao Sesc Osasco e o meu muito obrigado.